E agora saiu a informação esperada, Vasco prepara anúncio, CBF decidiu e excelentes notícias para a torcida do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse domingão com todas as informações para você que é torcedor vascaíno, está nesse domingo muito ruim, né? Todos nós sabemos o porquê. Não é um domingo muito bom, um domingo aqui no Rio de Janeiro principalmente, que a gente vem ter que aguentar nessa semana inteira, na verdade, desse título em que infelizmente o Flamengo venceu e vai vencer o Campeonato Brasileiro, que está muito próximo, né? Só uma tragédia para não acontecer, enfim. Muita polêmica de arbitragem novamente, mas isso já é normal, todos nós sabemos o histórico, né? Das relações entre Flamengo e os títulos que eles vencem, né? A maioria deles é exatamente desse jeitinho aí. Mas enfim, vamos falar de Vasco, que é o que interessa. Falar das notícias do Vasco, peço para você humildemente o seu like aqui no vídeo, peço para você correr aqui embaixo, se inscrever, botãozinho inscrito, inscreva-se, se você não é inscrito ou se você está aqui todos os dias, confere a sua inscrição, vê se está tudo certo, para a gente continuar nessa luta aqui em prol do Vasco da Gama. Peço para vocês também ir nos comentários deixar a sua opinião, porque a gente vai falar muito sobre o anúncio que está muito próximo, tá? A gente vai falar sobre o avanço da diretoria em relação a uma das maiores negociações do Vasco na história. Vamos falar também sobre interesses, mercado da bola. A CBF definiu a arbitragem para o próximo jogo contra o Mirassol e excelentes notícias do Vasco para essa partida, tá? Olha, antes de começar eu sempre deixo uma dica de ouro para você e vou deixar a dica da Estrela Bet. O link fica sempre no primeiro comentário fixado para você ir lá e sair dessa plataforma que você está fazendo seus palpites e vir para a Estrela Bet. Lembrando que você que indicar a plataforma para os seus amigos, você ganha R$20 dentro da plataforma. É isso mesmo. Se você quiser trabalhar também com isso, fazer um dinheiro, você clica ali, se cadastra, faz seu primeiro depósito e todas as vezes que você divulgar esse link dentro da plataforma, você ganha R$20 por cada amigo indicado. É isso mesmo. A chance de você ganhar aí uma pratinha, né? Para fazer aí os seus palpites esportivos. Lembrando que você precisa ter muita responsabilidade, ser maior de 18 anos e não é uma fórmula mágica de ficar rico, nem ganhar muito dinheiro. É entretenimento. Quando começar a passar a fase de entretenimento, gerar outros sentimentos, saia. Não participa mais. Porque é exatamente apenas para se divertir, beleza? Conto com a sua responsabilidade, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição aqui embaixo. Vamos ao que interessa, as informações importantes do Gigante da Colina. Então, solta a vinheta. E agora saiu a informação esperada, Vasco prepara anúncio, CBF decidiu e excelentes notícias para o torcedor vascaíno. Salve você antenado aqui no canal, você que está chegando aqui agora, peço para você deixar o seu like, tá? Muito obrigado porque nós vamos direto ao ponto. Eu sei que não é um domingo muito fácil, né, pra gente aqui, principalmente para o torcedor do Vasco. Um domingo pós-título do Flamengo na Libertadores, né? Daquele jeitinho de sempre, que todos nós sabemos, né? Não preciso nem comentar aqui, já está escancarado aí, vocês já vão saber, né? Não preciso ficar aqui explicando, comentando, todo mundo já sabe, já não é segredo mais para ninguém. E claro, né, a gente vai ter que aguentar mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, só se acontecer uma tragédia, eu torço para ela, que o Flamengo não seja campeão, né? Enfim, um ano ruim, né, para o Vasco em si, é óbvio que tem a Copa do Brasil, que o Vasco ainda está na luta, então, para não ser um ano tão desesperador, ser um ano aceitável para o torcedor, o Vasco precisa vencer essa Copa do Brasil. E claro, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco pode também, né, buscar uma vaga na Libertadores. E para isso vai enfrentar o Mirassol em São Januário na próxima terça-feira. Jogo importantíssimo, porque se o Vasco vencer, dependendo dos resultados, já chega na 8ª colocação, tá? Exatamente, é o G8 tão esperado, porque se o Vasco ficar no G8, disputa ali, né, a Copa do Brasil. Caso não consiga a Copa do Brasil, tem ali 2 chances, né? Além do seu título de ir para a Libertadores pela 8ª colocação, tendo o título do Fluminense, que seria também uma tragédia, e um título do Cruzeiro, né? Empurraria as vagas para baixo e o Campeonato Brasileiro se transformaria num G8 para a Libertadores. Então ficar no G8 é muito importante e é um cenário que o Vasco precisa buscar nessas 2 últimas rodadas. E contra o Mirassol em São Januário, a CBF já definiu. Paulo César Zanovelli será o árbitro responsável pelo apito nesse jogo. É o mineiro Paulo César Zanovelli. É um árbitro que, na minha opinião, não tem muitas polêmicas, é um árbitro mais contido, um árbitro que deixa o jogo rolar. É importante, né, ter árbitros assim em jogos do Vasco. Não é também a arbitragem
sensacional, a ideal, a perfeita, né? Mas a gente sabe, né, que precisamos vencer esse jogo de qualquer jeito, né? Um jogo importantíssimo em que o Vasco busca, né, êxito para quem sabe chegar nesse G8 da competição. Depois do Mirassol, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro lá em BH, jogo difícil, jogo complicado. O Atlético Mineiro também briga, né, por essa posição ali no meio da tabela. Enfim, é agora a hora do Vasco tentar chegar, né, nesse G8 que vai, obviamente, premiar a situação ali de uma possível vaga na Libertadores. O Vasco está a 3 pontos dessa posição. Olha só, falando sobre Mirassol e Vasco, Vasco e Mirassol, o Reinaldo, destaque do Mirassol, pediu para sair no último jogo contra o Vitória, alegando dores e pode ser desfalque contra o Vasco. Rapaz, a situação do Reinaldo não pode ser aí um desfecho positivo para o Vasco. E é uma excelente notícia para o torcedor, porque o Reinaldo vem comandando, né, essa equipe do Mirassol nas últimas partidas, né? E é um dos jogadores que mais equilibram essa equipe do Mirassol. Então, sem o Reinaldo, o Vasco pode aí se aproximar de uma vitória. Então, o Reinaldo aí, o lateral esquerdo, pode ficar de fora, será reavaliado. Bom, olha só, quero falar aqui sobre anúncio muito próximo. O Vasco prepara anúncio, mas antes quero falar sobre mercado da bola. É isso mesmo, hein? O Vasco estaria interessado no zagueiro Daniel Gonzalez, do Universidade Católica do Chile, companheiro de Gary Medel. Rapaz, jogador em ascensão no futebol chileno, zagueiro que joga pela direita, tem 23 anos de idade, jogador de 1,85 m, tem contrato com a Universidade Católica do Chile até o final do ano de 2026. E o valor hoje de mercado dele varia entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros. É uma situação bem acessível aí, o Admar Lopes vem mapeando o mercado para reforçar essa equipe. E é o estilo de zagueiro que o Diniz gosta, tá? Zagueiro que também atua como volante, também atua como lateral direito, é um pouco mais veloz, tem uma saída de bola interessante. Será que o Vasco já busca uma alternativa para a saída de Carlos Cuesta? E por que eu falo saída de Carlos Cuesta? Porque o empréstimo do colombiano termina agora no final do ano. O Vasco vai ter que abrir mão de um dinheiro para renovar esse empréstimo ou tentar contratá-lo em definitivo. Será que o Daniel Gonzalez seria uma alternativa para essa possível saída ou não? Espero que não, né? Espero que o Carlos Cuesta continue como zagueiro ali pela direita, né? Um zagueiro que se firmou ali na zaga do Vasco, né? Vamos observar como que vai ser a conduta dessas negociações, que esse final de ano teremos aí uma agitação de mercado interessante. Bom, vamos falar aqui também sobre outros assuntos importantes e um anúncio muito importante. O Vasco prepara anúncio da renovação contratual de Ryan. Está muito próximo de acontecer, as partes já aceitaram, né, os acordos. Basta agora uma última reunião para selar esse acordo e assinatura de um novo contrato até 2028 e um valor de multa próximo de 60 milhões de euros, rapaz. É isso mesmo, 60 milhões de euros. O Vasco busca renovação com o Ryan para ganhar musculatura e poder na mesa de negociações nas propostas que irão chegar principalmente no meio do ano que vem, onde se inicia, né, o planejamento das equipes europeias para início da temporada. Agora abre-se uma nova janela, uma janela de meio de temporada lá na Europa. Então teremos também aí grandes clubes em busca da contratação do jovem Ryan, e o Vasco busca essa musculatura, porque é muito mais fácil você ter poder sobre os direitos econômicos, ter longevidade dentro dos direitos federativos do jogador. Você tem mais autonomia de negociação, você tem mais poder, mais musculatura, você consegue exigir mais. Como o Ryan tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem, fica muito próximo, né, desse desfecho. Então o Vasco renovando, aumentando o salário do jogador, aumentando a multa rescisória, o Vasco ganha força e musculatura no mercado para também recusar, se for possível, algumas propostas. Beleza? Queria agradecer aqui mais uma vez a sua presença, peço humildemente o seu joinha. O domingo não é muito bom, não está sendo muito bom, tá? Aqui no Rio de Janeiro então nem se fala, tá péssimo, mas vamos seguir, o Vasco ainda tem a Copa do Brasil pela frente, vamos tentar buscar também esse G8 no Campeonato Brasileiro. Bom, tomara que tudo dê certo, eu torço para que também tudo caminhe para um lado bom. E obviamente você também aí do outro lado, né? Vou agradecer mais uma vez a sua presença, um beijo no coração, um excelente início de semana, forte abraço, saudações vascaínas.